A paz do Senhor Jesus, eu sou Mili Freire, aqui eu te ajudo a entender a Bíblia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, por aqui temos devocional todos os dias e estudo bíblico uma vez por semana. E a mensagem de hoje é sobre o crescimento espiritual do cristão. João, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, a Bíblia relata que Nicodemos era um fariseu, e os fariseus eram pessoas que pregavam o reino de Deus, mas não acreditavam em Jesus. Mas um dia Jesus encontrou Nicodemos e, conversando com Jesus, ele vai dizer que sabe que Jesus é o mestre enviado por Deus. E Jesus naquele momento chama a atenção daquele homem dizendo que ele precisa nascer de novo, no versículo 3. E ele não entende, mas Jesus deixa bem claro para ele que ele precisa nascer da água e do Espírito. Esses versículos nos ajudam a entender que nós precisamos nascer de novo, assim como Nicodemos. Mas não é apenas nascer. Com o passar do tempo, nós precisamos crescer, precisamos amadurecer espiritualmente. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40, diz que Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Tem uma parte da fé que nos chama para o secreto, para ter comunhão com Deus. Tem uma parte da nossa fé que nos chama para o amadurecimento, para o crescimento espiritual. E o cristão precisa crescer. Quando nasce uma criança, sua mãe cuida, amamenta e carrega no colo, até que ele cresça e se fortaleça, podendo andar e se alimentar sozinho. E assim é a vida do cristão. Quando o cristão nasce e confessa Cristo como seu Salvador, ele começa engateando e, com o passar do tempo, ele precisa se alimentar para ir se fortalecendo até que possa caminhar sozinho com firmeza. Aí você olha para um crente com 10, 12, 30 anos de crença e está dando trabalho aos líderes, mas se soubesse, se buscasse o conhecimento da doutrina de Deus, não estaria dessa forma. E quando o crente não se preocupa em buscar o conhecimento da palavra, ele se torna um crente velho, praticando os mesmos pecados, as mesmas manias do mundo, que é adultério, é viciado em pornografia, é egoísta, não tem amor ao próximo e muito menos conhece o Deus da Bíblia. Eu digo que esse tipo de crente serve o Deus que eles criam em suas próprias cabeças, em suas próprias mentes, porque o Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, ele é santo e não aceita nada disso que eu citei agora há pouco. Mas a partir do momento que nós aceitamos o convite de Deus para ser santo, exigimos menos dos pastores. A dependência que tínhamos antes dos nossos líderes diminui, agora passamos a depender de Deus. O interessante é que as relações mudam quando começamos a nos desenvolver espiritualmente. Os relacionamentos com as pessoas diminuem e começamos a desejar menos do homem e mais de Deus. E como buscar um desenvolvimento espiritual? Como alimentar o espírito? Praticando os exercícios espirituais, que são as idas aos cultos, ser frequente nos cultos, ler a palavra, estar em jejum e oração, tirar um tempo com Deus. Isso tudo nos ajuda a crescer espiritualmente. O hábito de ler a palavra, de orar, fazer jejum, estar sempre nos cultos vai nos fortalecer também para vencermos as tentações do inimigo. Lembra de Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto? Ele estava há 40 dias e 40 noites em jejum. E o inimigo sabia que Jesus provavelmente tinha fome e também tinha poder para transformar aquelas pedras em pão. Mas Jesus não cedeu às tentações, pois espiritualmente ele estava forte, ainda que sua carne estivesse sentindo a falta do alimento. Assim como o diabo tentou Jesus, pode acontecer conosco. Ele pode usar o momento mais frágil da nossa carne para nos tentar. Mas se estivermos com o nosso espírito forte, vamos vencer as lutas, as provações, as tentações do inimigo. A oração, o jejum, a leitura bíblica não vai nos tornar imunes a essas tentações, mas vai nos tornar fortes para vencer cada tentação que vier.
2 Coríntios 3, versículo 1, Paulo diz à igreja de Coríntios que não podia falar com eles como espirituais, mas como a carnais, porque eles não cresciam espiritualmente. Aquele povo não crescia em Cristo e eles precisavam crescer, precisavam amadurecer e caminhar com suas próprias forças. E neste momento eu declaro sobre a tua vida fortalecimento espiritual, que você cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, que o seu coração seja uma terra fértil, que a palavra do Senhor, como uma boa semente, cresça e floresça em seu coração, te fazendo crescer espiritualmente, te fazendo desenvolver espiritualmente. Que Deus te abençoe. E agora eu vou fazer uma oração por você. Ore comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu oro por esta pessoa que está me ouvindo, que ela seja fortalecida por Ti, que essa pessoa cresça no Teu conhecimento e na Tua graça, que haja avivamento espiritual na vida de cada pessoa que está me ouvindo, que a Tua palavra faça esta pessoa florescer, crescer em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja para Deus o bom perfume de Cristo. Até o próximo vídeo.